Bom dia, galerinha do terceirão do ângulo. Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre os conceitos de massa atômica, massa molecular, mas hoje nós vamos focar na constante de Avogadro, mol e massa molar, tá bom? Então, para isso, peguem a apostila de vocês, o capa 1, tá bom? Abram lá na página 118 e mãos à obra. Antes de nós começarmos, vamos fazer a correção dos exercícios, que eu tinha deixado para vocês como tarefa, Eu falo o seguinte, o exercício 1 fala: a massa atômica do hélio vale 4 unidades de massa atômica. Isso significa que o átomo de hélio equivale a quantos átomos de carbono, Na verdade, nós temos que fazer a relação. Vou pegar a caneta aqui. Nós sabemos que o átomo de carbono 12 tem massa 12, E o hélio tem massa 4 unidades de massa atômica. Então, se eu pegar o 12, quantos hélios eu vou ter? Pego o 12 e divido por 4, vai dar 3, certo? Então, quer dizer, o hélio corresponde a 1/3 da massa do carbono. Ele corresponde só eu pegar 1/3 dessa massa desse carbono, de um átomo de carbono. Então, qual seria a alternativa? Desculpa. Alternativa C, 1/3 da massa de carbono. Tá? Porque para formar um átomo de carbono, eu preciso pegar 3 átomos de hélio. 3 vezes 4, 12. Bom, segundo exercício, calcule a massa molecular da molécula de ureia. Dados: a massa de carbono 12, oxigênio 16, hidrogênio 1, nitrogênio 14, certo? Então, a molécula de ureia tá aqui, CH4ON2. Então, nós vamos ter que considerar cada átomo e fazer vezes o seu valor de massa, Então, eu tenho 1 carbono vezes 12, que é a massa de cada carbono, vai dar 12. Eu tenho 4 hidrogênios aqui, então vai ficar 4 vezes 1, que é a massa de cada hidrogênio, 4. Oxigênio, eu tenho quantos oxigênios? 1. Então vai ficar 1 vezes 16, 16U, porque cada oxigênio pesa 16. E o nitrogênio, quantos que eu tenho? Eu tenho 2 nitrogênios, então vai ficar 2 vezes 14, que cada nitrogênio pesa 14, então vai ficar 28. Então, somando tudo isso daqui, vai dar um valor de 60 unidades de massa atômica no final. Então, a massa molecular da molécula de ureia é 60 unidades de massa atômica. Alternativa B. Certo? Continuando. O exercício 4 fala: se existisse uma balança de 2 pratos capaz de medir massas de átomos e você colocasse um átomo de magnésio 24 num prato, a balança ficaria equilibrada com quantos átomos de carbono e com quantos átomos de hidrogênio? Então vamos lá, novamente. Vou pegar a caneta aqui. Vamos pensar. Nós vamos ter uma balança de pratos. Tá? Então você vai colocar um átomo com massa 24 aqui, num prato. Para equilibrar aqui, precisa ter uma massa total de 24, certo? Então, se eu tenho átomos de carbono com 12, eu vou ter que colocar um átomo de carbono 12 mais outro átomo de carbono 12, porque 12 mais 12, 24. E quantos átomos de hidrogênio com massa 1 eu preciso? Então, eu vou precisar de 1 vezes 24. Então, vou precisar de 24 hidrogênio para poder equilibrar esses 24 na massa do magnésio, certo? Então, a resposta é: de átomos de carbono, eu preciso só de 2. Só 2. E de átomos de hidrogênio, para equilibrar o átomo de magnésio ali na balança, vou precisar de 24, certo? Porque o hidrogênio tem massa 1.
ok? Bom, então vamos seguir ao nosso conteúdo. Então, para iniciar a conversa, eu queria saber como que eu faço para contar e saber quantos grãos de arroz eu tenho em um saco de 5 quilos de arroz. Como que vocês acham que a gente poderia fazer? Qual que seria uma proposta boa para fazer essa contagem? Eu pegar um por um e ficar contando? Vou ficar contando eternamente, né? Então, uma proposta simples e clara e objetiva é justamente a gente pegar e inicialmente contar uma certa quantidade de grãos e determinar essa massa. Então, eu pego um punhadinho de arroz lá, peso ele na balança. Claro, uma quantidade que consigo pesar na balança. E aí eu vou contando dentro daquela quantidade, eu anoto a massa e conto lá. Ah, eu tenho 100 grãos de arroz, tenho 150. E aí você divide aquela massa pelo número de grãos de arroz, né? Isso, o que que você está fazendo? Você está estabelecendo uma relação entre a massa e uma quantidade fixa de arroz, certo? Com isso, eu posso, por exemplo, ó, você pegou o número de grãos e a grama, e aí eu posso relacionar com 5 quilos, que é 5.000 gramas de arroz. Então, vamos supor que eu tenho 100 grãos de arroz, que eu contei lá, e ele pesou 2 gramas, certo? Se eu quiser saber para 5 quilos de arroz, que é 5.000 gramas, eu vou ter o valor X, que se eu calcular, por regra de 3, vai dar em torno aí de 2,5 vezes 10 a quinta grãos de arroz. Então, em torno aí de 25.000 grãos de arroz, tá? Bom, o que que isso tudo tem a ver com a nossa disciplina de química? Nós temos ali o Avogadro, que ele foi o primeiro cientista a conceber essa mesma ideia, né? De que você pode pegar uma amostra qualquer do elemento e relacionar numericamente a sua massa com a sua massa atômica, tá? Então ele quis relacionar a massa atômica com a massa da quantidade que ele pegou ali daquela substância, em gramas, tá? E ele representou isso, ele falou que essa relação sempre vai ter a mesma quantidade de átomos, que ele chamou de N, tá? Que nós, mas ele não conseguiu determinar esse valor, mas outros cientistas fizeram experimentos e conseguiram determinar esse valor, e nós chegamos nesse valor aqui, 6,022 vezes 10 elevado a 23, tá? Que a gente aproxima, para ficar mais fácil os cálculos, para 6 vezes 10 elevado a 23. Então, isso é chamado de constante de Avogadro, tá? E o que isso tudo significa? Significa que se eu pegar uma massa em gramas numericamente igual à massa atômica de certo elemento, ele vai possuir esse número de átomos, que é 6 vezes 10 elevado a 23. E se eu pegar uma massa em gramas numericamente igual à massa molecular, tá? Então, vamos supor, no caso de átomos, carbono 12, se eu pegar 12 gramas de carbono 12, eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono 12. Se eu pegar a massa molecular da água, 18 gramas, que a gente calculou tudo na aula passada, isso daí, né? 18 gramas, você vai ter lá massa molecular, vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, tá? Aqui nós vamos comparar algumas coisas para vocês entenderem um pouco mais. Por exemplo, do mercúrio, ó, 201 gramas de mercúrio. Tá? Vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de mercúrio. Ok? Percebam que é uma quantidade bem pequenininha. Ó, ele ocupa um volume muito pequeno, porque ele é um metal denso, né? Agora, se eu quiser falar do açúcar, eu vou precisar pegar 342 gramas de sacarose. Tá? Por quê? A massa molecular da sacarose é 342, quando você calcula lá pelas massas atômicas. Então, 342 gramas de sacarose vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas dessa substância. E da água, que a gente já tinha falado, né? Quando eu calculo a massa molecular da água é 18. Então, 18 gramas de água é o que vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Por que que isso é importante? Porque a gente consegue estabelecer uma relação importantíssima na química que facilita muito os nossos cálculos. Essa relação é o mol, né? Que é uma unidade de quantidade de matéria.
Então, na química, a gente trabalha com átomos e moléculas que eles são extremamente pequenos. Então, nós temos que tomar uma certa unidade para facilitar os nossos cálculos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de ovo, banana, maçã, né, nós falamos assim, eu quero uma dúzia de ovos, uma dúzia de bananas. Então, eu já sei que eu quero 12, que representa a unidade 12. Agora, em caso de moléculas, átomos, íons, que são muito pequenos, então a gente vai estabelecer uma unidade de medida também que vai chamar mol. Tá? Então, o que significa esse mol? Mol, ele é um número, ele representa um número, que é um número de Avogadro. Tá? Então, ele é a quantidade de substância que contém 6 vezes 10 elevado a 23 entidades. O que significa essas entidades? Pode ser qualquer coisa. Pode ser átomos, moléculas, fórmulas, íons, elementos, bananas, maçãs e assim por diante. Pessoas, tá? É que geralmente, como a gente vai utilizar muito mais para química, porque é um número muito grande, e aí eu consigo identificar somente em relação a átomos, moléculas e afins, tá bom? Bom, e o que isso tudo tem a ver? Com isso, a gente pode determinar o que nós chamamos de massa molar do composto, que é a massa que contém essa quantidade aí de átomos, de moléculas, de substâncias em geral, tá? E aí eu posso simplesmente trocar a massa atômica e a massa molecular que tinha unidade U, unidades de massa atômica, eu posso trocar por uma unidade chamada gramas por mol. Tá? E aí eu estabeleço uma relação entre número de moléculas, número de átomos com massa, certo? Alguns exemplos aqui, ó. Se a massa atômica do ferro é 56U, então a massa molar dele é 56 gramas por mol. Então, 56 gramas é a massa de 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro. Se a massa molecular do gás carbônico é 44, quando eu calculo lá pelos valores da tabela periódica que nós aprendemos na aula anterior, eu sei que a massa molar, então, do gás carbônico é 44 gramas por mol. Então, o que significa isso? Que 44 é a massa de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2. E assim por diante. Ok? Então, vamos para os exercícios. Vamos para o exercício 5. O exercício 5 fala o seguinte: o número de átomos de cobre existente em 10 elevado a menos 8 gramas desse metal é aproximadamente... Então, ele quer saber o número de átomos de cobre existente nessa massa, 10 a menos 8 gramas do cobre. A gente sabe que ele deu aqui a massa molar do cobre, que é 64 gramas por mol, e a gente tem que estabelecer essa relação. Então, eu sei que 1 mol de átomos de cobre vai pesar 64 gramas, porque ó, é 64 gramas por mol. E ele corresponde ao quê? A 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cobre. Ok? Agora, eu quero saber quantos átomos de cobre, X, eu tenho em 10 elevado a 28, 10 elevado a menos 8 gramas de cobre. Ok? Multiplicou em cruz, né? Vai ficar x igual a 10 a menos 8 vezes 6 elevado a 23, dividido por 64. Ok? Você pode simplificar aqui, ó, 64 por 2 e o 6 por 2, dá para simplificar. Aí vocês trabalham aí os cálculos de vocês. E o resultado vai dar algum número vezes 10 a 14. Aí vocês vão falar assim, professor, mas não deu isso, porque eu vou dividir 6 por 64, vai dar um outro valor. Só que presta atenção, ele não perguntou o valor exato, ele perguntou aproximadamente. E também, ele só dá a potência de 10 aqui. Então, não me interessa se é 6 dividido por 64. Não precisa fazer esse cálculo. É só fazer 10 elevado a 23 menos 8, que vai dar os 10 a 14 gramas aqui. É só saber a ordem de grandeza, que é a alternativa... Desculpa, é a alternativa C. Ok? Bom, vamos seguir com mais um exercício. Pula para o exercício 8 agora. Ele fala o seguinte: a quantidade de água nos indivíduos tende a diminuir com a idade. Sabendo que aos 60 anos de idade, a quantidade de água em massa é cerca de 80% da sua massa. Quantas moléculas de água tem um indivíduo de 90 quilos?
Então, o que ele está falando? Que quando a pessoa é idosa, acima de 60 anos, você tem a massa do corpo da pessoa, então cerca de 80% dessa massa é água, tá? Então, primeiro eu preciso determinar essa massa de água, porque ele deu só o peso do indivíduo, que é 90 quilos. Então, vamos determinar primeiro a massa desse indivíduo. Então, 90 quilos é igual a 90.000 gramas, que vai corresponder ao 100% em massa. Eu quero saber quanto de água só. A água corresponde a quantos por cento? 80%. Então, 80% x. Multiplique em cruz, né? 80 vezes 90.000 dividido por 100%. Ó, pode cancelar um zero com um zero, esse outro zero com esse outro zero. Então, vai ficar o quê? 9.000 vezes 8. 9.000 vezes 8, 72.000 gramas. Então, essa é a massa de água que eu tenho no corpo de um idoso, tá? Ele quer saber quantas moléculas, ele não quer saber qual é a massa, ele quer saber o número de moléculas de água. Aí eu vou usar o meu entendimento, o meu conceito de mol, né? Então aí eu vou para a minha relação. Eu sei que 1 mol de moléculas de água, ele vai ter a massa igual à massa molecular da água, que está aqui, ó, ele deu o valor, que é 18 unidades de massa atômica. Então, vai ser 18 gramas, que corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, certo? Só que eu tenho 18 gramas de água só no corpo do idoso? Não, eu tenho 72.000 gramas. Então, 72.000 gramas, x. Multiplicou em cruz, né? Você vai ter 72.000 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por 18. Então, você pode simplificar aqui, ó, 18 com 6, né? Vai sobrar só 3 aqui embaixo, ok? E aí você pode dividir 72.000 por 3 e assim por diante. Você faz todas as simplificações possíveis. E o valor que você vai obter é 2,4 vezes 10 elevado a 27 moléculas de água, tá? Alternativa A. Certo, povo? Então, sobrou o exercício 6 e o exercício 7 para fazer. Então, vocês têm o exercício 6 e o exercício 7 para fazer e mandar para mim as fotos e também as tarefas mínimas, tá? Não se esqueçam. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que a aula dada é a aula estudada hoje. Então, tem que estudar, faça os exercícios. Se quiser tirar dúvida, tira a dúvida lá no WhatsApp. E até a próxima aula, pessoal. Tchau e até mais.